Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Eu sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. As redes sociais mudaram a relação entre marcas e consumidores. E não é diferente no setor farmacêutico. A aproximação entre o cliente final e as marcas é real e se tornou uma estratégia inovadora e muito comum no Brasil, principalmente porque as indústrias passaram a olhar para a experiência desse público. A ascensão das redes sociais como meio de comunicação trouxe inúmeros desafios. E lidar com um consumidor exigente e em constante mudança nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, hoje vamos trazer o tema: como as redes sociais estão aproximando os pacientes da indústria farmacêutica. Para conversar com a gente, convidamos a Silvia Spher, Director of Institutional Business e Market Access na Bayer. Silvia, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional. Obrigada, Diego, Léo. É um prazer estar aqui no Customer Lovers. Eu sou a Silvia. Hoje estou na Bayer como diretora de negócios institucionais e acesso ao mercado pela Bayer. Tenho 23 anos de experiência na indústria farmacêutica, tendo passado por diversas posições, como marketing, vendas, assuntos corporativos, e hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês como é que nós estamos trabalhando muito próximo dos pacientes e como é que isso acontece como profissional. Silvia, no passado, a relação entre a indústria farmacêutica e os clientes finais eram muito mais distantes, né? Hoje, essa realidade mudou. Os consumidores estão muito mais próximos dessa indústria. Na sua opinião, quais foram os fatores que proporcionaram essa aproximação e qual a importância disso para a indústria? Leonardo, de alguns anos para cá, a indústria vem vivendo uma mudança cultural super importante. Ela passou a enxergar mais o propósito pelo qual produz suas medicações e colocar o paciente final, que é o que toma a droga, no centro da sua cadeia de valor. E para poder entregar o produto certo ao paciente certo, era preciso mesmo se aproximar e conhecer a realidade desse usuário. Então, o que ela está fazendo? A aproximação desses públicos era mais que necessária, e a tecnologia, que vocês mesmos mencionaram, através das redes sociais, foi uma grande aliada para estreitar esse diálogo. Hoje, a gente leva temas super relevantes, além da medicação que a gente produz na indústria farmacêutica. Ou seja, estamos trazendo muito mais informações do que a medicação que ele toma, e isso é importante. Silvia, qual o papel das redes sociais na aproximação dos clientes com as farmacêuticas? Qual a principal estratégia das marcas nas plataformas? Eu queria também que você falasse como que a Bayer tem atuado nesses ambientes. Essa é uma ótima pergunta, Diego. As redes sociais é uma enorme ponte que aproxima esses dois players, né? O paciente e a indústria farmacêutica. Comunicar e ouvir para nós são fatores super essenciais para você saber realmente a mensagem que a empresa está passando e se essa está sendo absorvida realmente ou não. O paciente de hoje dá valor para a empresa que entrega além do medicamento, que se preocupa com o bem-estar, com o cuidado, com a família. E a Bayer vem investindo de maneira robusta nessa comunicação. E para que a gente está fazendo isso? Para levar mais valor para o nosso paciente, para ir além da droga. E as redes sociais é um meio fundamental para isso. Estamos investindo muito em estratégias digitais que levem mais informações sobre saúde aos pacientes, mas também que traga as opiniões da sociedade para a melhoria contínua dos nossos serviços. É para isso que a gente usa muito as redes sociais, aproximando cada vez mais nós de quem realmente é usuário do nosso medicamento. Silvia, como as marcas da indústria da saúde cuidam da experiência desse cliente nas redes sociais e o que os clientes mais buscam nessa relação digital?
A alavancagem digital é unânime. A Bayer tem um departamento muito robusto na área de digital, na área de comunicação com vários stakeholders. E eu acho que isso está ocorrendo em todas as áreas, e não é só na farmacêutica, né? Depois dessa pandemia, principalmente, a gente viu que tínhamos que nos comunicar mais e melhor, de forma mais efetiva com esses públicos. As marcas estão investindo muito em campanhas de comunicação que estão levando maior informação, primeiro, sobre condições de saúde para a população, e mais do que isso, abrindo maiores canais de comunicação, tudo para ter certeza que está entregando o que é esperado pelo paciente e surpreender também com o que não é. Então, nós temos uma área de advocacy que cuida dessa relação da indústria farmacêutica com o paciente. E a gente procura entregar um trabalho de excelência, contribuindo cada vez mais para aprimorar os canais de comunicação e redes sociais das ONGs e das associações de pacientes, que são fundamentais para acolher, educar e dar suporte a esses diversos pacientes que hoje são tratados com as drogas da Bayer. Silvia, quando a gente fala de redes sociais, né, as redes sociais se tornaram um dos principais canais de busca de informações sobre todos os assuntos, né, e principalmente informações relacionadas à saúde, né? A gente brinca que é o famoso Dr. Google. Como é que você vê esse cenário para a indústria farmacêutica, né? Você vê isso uma grande oportunidade, você vê isso um grande risco, e como a Bayer tem, de certa forma, colaborado para evitar que isso se torne um local de informações não reais, né? não verdadeiras sobre determinadas doenças ou determinadas da saúde. O Dr. Google é até brincadeira, né? Que a gente, antes de ir para o médico, a gente procura informações até sobre o médico, mas também sobre o que você vai perguntar para o médico, até para debater com ele. Então, acho isso muito importante, de uma certa forma, mas o nosso setor é regulamentado, né? Nós temos uma limitação ética de conteúdo que a gente pode passar para o público leigo, como farmacêutica. Então, a gente sempre usa uma linguagem de fácil assimilação e também dentro do que é permitido pela legislação, como comunicar. Então, a gente não pode passar informações de tratamentos com a droga e tudo mais, mas hoje em dia, né, os pacientes, as pessoas em geral buscam mais informação e são mais questionadoras, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que quanto mais informação você tem, eu acho que é melhor, porque isso te empodera também através de educação e informação de qualidade. É por isso que a Bayer busca levar informações, que eu falei desde o começo, informações de qualidade para o público leigo, dentro da legislação, da ética, para que os pacientes, quando busquem no Google, tenham informações que realmente sejam relevantes para ele, para até os seus questionamentos e também tomadas de decisão. Silvia, quais são os principais desafios enfrentados pelas farmacêuticas nas mídias digitais? Como eu falei antes, Diego, a gente tem um desafio de como comunicar com o público leigo, porque nós temos uma regulamentação muito forte, a área farmacêutica é regulamentada, né, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e a gente não pode passar informações técnicas do medicamento, né? Isso quem deve passar é o médico. O que a gente pode falar e devemos falar sempre, e é o que temos feito dentro da indústria farmacêutica e dentro da Bayer, é passar informações das doenças, de como você ter uma vida mais saudável, de, além das doenças, também a prevenção de doenças, para que você não tenha essa doença. Então, o que fazer, né, para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável? E eu acho que as redes sociais se tornaram uma ferramenta muito importante para o consumidor, tanto para avaliar as doenças, as informações, como também avaliar serviços e os produtos das empresas também com transparência, né?
Então, para mim, isso é extremamente importante, tirar dúvidas do consumidor, informar e, mais do que isso, empoderar. Silvia, você falou sobre empoderamento, né? Na sua opinião, as redes sociais contribuíram para que o consumidor ficasse mais exigente? E como você vê isso na relação cliente e farmacêutica? Eu acho que sim, as redes sociais, elas estão se tornando a base de pesquisa dos pacientes. Acredito nisso há muito tempo. Eu mesma entro sempre nas redes sociais quando eu estou com uma dúvida sobre uma determinada situação que eu estou passando de saúde, até para identificar alguma coisa que o médico prescreveu, ou se ele realmente está seguindo alguma conduta, alguma coisa. Então, isso está acontecendo mesmo, né? Eu acho que nós, como empresa, nós temos que entrar com expertise técnico, e essa tecnologia nos ajuda a capilarizar, né, do Oiapoque ao Chuí. Então, eu brinco muito que o paciente entra, né, com sua experiência, né, com a doença, então a gente entra com a vida como ela é, ele dá opiniões do seu dia a dia, como é que o medicamento está contribuindo para o seu bem-estar, né, e também mostrando outras opções de situações que ele está vivendo, e coloca também as redes sociais mais em contato, mais próximo desse consumidor final que toma realmente o medicamento. Então, a facilidade de interlocução com o público, com essa realidade, é muito mais factível e possível. Ele hoje tem vários canais para entrar em contato com as empresas. E um dos canais, antes era só o 0800, né? Agora nós temos chat, nós temos e-mail, nós temos uma série de opções para a gente ouvir esse consumidor sem filtros, né? E dando a devida atenção a ele, que acho que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer para as coisas darem certo. Silvia, olhando para o futuro, o que você espera dessa relação com os clientes finais? Quais os próximos passos e estratégias para melhorar a experiência dos consumidores? Diego, eu acho que o futuro já começou. Eu acho que nós só temos que ter mais, vamos estar cada vez mais próximo da realidade do consumidor final, do paciente. Eu acho que a tecnologia, eu sou super a favor de quanto mais tecnologia, melhor, mais ferramentas para estar mais junto do seu consumidor final, entender realmente as necessidades, os desejos que ele tem, como ele se sente, como nós, como indústria, podemos ajudar a sociedade como um todo a ter uma qualidade de vida melhor, vivendo com a doença ou curando essa doença. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque não dá para ficar fora desse contexto, né? A gente tem que ter toda a cadeia de valor do produto, e a indústria tem uma responsabilidade também social de passar, como eu falei no começo do nosso diálogo aqui, de realmente fornecer informações corretas, né? Informações científicas que possam ajudar cada vez mais os pacientes a tomarem melhor decisões sobre sua vida. Falamos bastante sobre os desafios de entregar uma experiência fantástica ao longo da sua jornada para um público tão exigente que são os pacientes. Algo que era muito difícil pensar em investir no passado. Mas isso mudou. E a indústria farmacêutica realmente tem um grande desafio pela frente para atender esse novo público, esse público muito mais exigente do que era no passado. E nesse episódio batemos um papo com uma expert no assunto, Silvia Sfer. Silvia, queria agradecer de coração a sua participação, por compartilhar a sua experiência conosco, todo o seu conteúdo. E a gente agora gostaria que você passasse uma mensagem final para o nosso público. Olha, eu que agradeço a vocês essa oportunidade. Apesar de todas as regulamentações que o Brasil tem, da indústria farmacêutica falar diretamente com o seu paciente, eu acho que as redes sociais se tornaram uma ferramenta fundamental hoje, né, para que o paciente tenha mais informação para se empoderar
e ter ferramentas para exigir sempre o que é melhor para ele mesmo. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que as mídias sociais vieram realmente para disseminar e contribuir para uma sociedade com mais qualidade de vida e com mais justa em termos de informações para todos. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos que ouviram o podcast Customer Lovers. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.